Dr. Wagner vai ministrar uma palestra sobre o universo da acondroplasia. Sem a menor dúvida, eu acho que é um fórum de extrema importância, porque essa questão da acondroplasia, ela se encaixa em um grupo de doenças raras que hoje a medicina vem trazendo um grande interesse em virtude das possibilidades de diagnóstico e de tratamento que estão aumentando. E para nós que somos médicos e que temos o compromisso de buscar a melhoria de qualidade de vida, eu quero saudar todos os colegas médicos, na pessoa do Dr. Lucas, que é médico ortopedista lá da Baleia, e que fica aí a minha lembrança a todos os colegas e a todos os participantes aqui. Quando me pediram para falar um pouco sobre esse universo da acondroplasia, eu fiquei um pouco em dúvida com relação a quem eu falaria. Então, eu trouxe um pouco de informação médica, eu trouxe um pouco de informações com relação ao contexto geral da acondroplasia, não só da abordagem ortopédica. Então, eu queria pedir para já projetar aqui, porque o que acontece hoje é uma situação muito evolutiva desse processo. Eu falo que nós temos uma oportunidade hoje muito grande de ter algum avanço nessa área da acondroplasia por uma razão muito simples, porque a ciência médica, que não é uma ciência, é uma arte, a arte médica ela é suportada por várias ciências. A arte médica é uma arte em que a gente tem que abordar o nosso objeto de arte, que é o ser humano. E cada um tem a sua individualidade. E essa arte médica, ela é suportada por ciências. A anatomia, a biologia, a farmacologia. E diante dessa situação de exercício da arte, hoje a medicina, ela vem tendo uma valorização, principalmente nas coisas mais raras, em virtude de vários setores, em virtude da busca que é feita pelos pacientes, associada às instituições como a Atópicos do Brasil, apoiada por profissionais não médicos, mas da área da justiça, advogados, que buscam condições melhores para os pacientes terem acesso ao tratamento. Então, é um complexo de situação social, mas eu falo que o mais importante para que a medicina evolua, a gente tem que agradecer aos pais dessas crianças que nos permitem iniciar o tratamento, porque realmente eu falo que às vezes nós estamos engatinhando em certas áreas. Em outras áreas, nós não estamos engatinhando, nós ainda nem nascemos. E nas doenças raras, a gente tem uma realidade. E não podemos esquecer do apoio da indústria farmacêutica, aqui vou falar da Biomarin, que é uma grande parceira no sentido de dar oportunidade para nós médicos darmos alguns passos a mais em busca de melhoria para os pacientes. Então, eu trabalho no Hospital da Baleia, já tem 38 anos, eu tenho a honra de ser hoje o coordenador da ortopedia do Serviço Mata Machado, que foi o fundador dessa escola de ortopedia em Minas Gerais. Eu não tenho nenhum conflito de interesse com relação ao que eu vou falar aqui, vocês vão ver que tem muita coisa relacionada à Biomarin, porque a Biomarin gentilmente me cedeu um material muito interessante para trazer aqui para vocês. Então, pode passar. Então, nós estamos lá no Hospital da Baleia, no núcleo de ortopedia, e, de uma forma geral, o que é a acondroplasia? A acondroplasia é uma situação que fica diferente dessa situação do crescimento normal do osso. A criança acondroplásica, ela nasce com uma alteração do crescimento normal. A gente tem, basicamente, para lembrar, duas formas de crescimento dos ossos. É uma baseado no que a gente chama de osso endocondral, que é a parte de cartilagem, os ossos dos braços, das pernas, e tem os ossos que são mais fininhos e que revestem, por exemplo, a cabeça, que é um crescimento através de um sistema que chama osso membranoso. Mas para analisar o seguinte, quando a gente nasce, a gente tem muita cartilagem que com o tempo vai se transformando em osso. E existem alguns locais, pode passar o próximo, em que esse osso ele vai ser estimulado ao crescimento. Passa o próximo, por favor. Próxima imagem. Bom, então, para que haja uma estimulação do crescimento normal do osso,
que eu falei para vocês, que tem o osso endocondral e tem o osso membranoso. Existe um estímulo de várias e várias substâncias, de vários e vários agentes que vão estimular o crescimento normal. Pode passar o próximo. Bom, do ponto de vista mais científico e um pouco mais profundo, que talvez não seja o grande interesse, existe uma partículazinha que tem o nome de peptídeo. Peptídeo é um pedacinho de uma proteína, né? E ele vai atuar numa área de crescimento para estimular um crescimento normal. Passa o próximo. Quando esse peptídeo, ele pode passar o próximo, ele age de forma normal, ele consegue estimular o que a gente chama de placa de crescimento. Placa de crescimento é um pedacinho do osso que favorece o crescimento de todo o osso normal de uma situação. E o peptídeo, que é um peptídeo normal, ele estimula aquela situação. Passa o próximo. Bom, só que nas crianças que não têm essa ação normal, eles apresentam algumas situações que são vistas hoje desde o ultrassom, né? Ultrassom morfológico é feito normalmente a partir daí do 3º, 4º mês, e depois que as crianças nascem, eles são talvez mais caracterizados. Uma característica que é chamada de macrocefalia, que é a proporção da cabeça um pouco maior do que o esqueleto normal. A estatura são estaturas menores e existe uma desproporção entre o tronco da criança e os membros, que é chamado aí, do ponto de vista médico, de rizomelia. Pode passar o próximo. É impressionante, assim, o número de crianças que nascem com acondroplasia no mundo. Então, sabidamente, no mundo inteiro, é uma proporção de uma criança para cada 25 mil nascidos vivos. E, realmente, a gente se surpreende quando vê um número maior de crianças com acondroplasia, porque existe um número de nascidos vivos muito grandes, e hoje no mundo tem uma população de aproximadamente 250 mil pessoas acondroplásicas que estão aí no seu dia a dia. Pode passar. Bom, aí veio a questão do que é, do ponto de vista científico, a acondroplasia. Então, acondro significa sem plasia cartilar. Condro, cartilagem, e acondro sem. Então, teoricamente, seria falar assim, o acondroplásico não tem cartilagem. Não, ele tem a cartilagem. Só que a cartilagem, ela sofre um bloqueio de estímulo do crescimento. Mas é uma forma de se entender, e pode passar que eu vou mostrar algum detalhe que vocês vão entender. Pode voltar um pouco. Bom, o que existe é, do ponto de vista proporcional no indivíduo de estatura normal, uma proporção entre o tronco e os membros inferiores e os membros superiores. Coisa que no acondroplásico já é diferente no caso da rizomelia. Pode passar o próximo? E existem os estudos de curva de crescimento do indivíduo, que normalmente são realizados pelo pediatra no desenvolvimento neuropsicomotor da criança, e a gente vê nas curvas superiores o que significa um crescimento normal, e nas linhas mais baixas, o que é um crescimento abaixo da faixa de normalidade. Todo acondroplásico, ele tem uma proporção referente ao normal em torno de 20% a 15% de um crescimento normal. Próximo. E com isso vem aquela desproporção, né, que eu falei da rizomelia, porque existe um crescimento normal do que a gente chama de esqueleto axial. O que é esqueleto axial? A coluna. A coluna cresce normal, mas os membros, que é o chamado esqueleto apendicular, que são os apêndices, os braços e as pernas, eles têm um crescimento menor do que o esperado. Pode passar o próximo. E aí é o que eu disse. Vem a questão de quando se descobre o que é uma acondroplasia. Hoje já se descobre e se detecta, principalmente no ultrassom morfológico. E aí vem um comentário que eu sempre faço, no sentido do cuidado que nós, médicos, temos que ter com as famílias para dar uma notícia dessa proporção. Porque o que acontece na realidade é que a criança é um sonho de todas as famílias, porque o maior instinto que a raça humana tem animal é o instinto da preservação e da proliferação da espécie. E nunca existe uma expectativa que o filho venha com qualquer anormalidade. Então, é muito importante a abordagem que é dada aos pais nesse momento,
porque a alegria de uma gestação pode se transformar num grande problema, que isso aí pode trazer um desconforto muito grande. Pode passar o próximo. E o que determina essa situação toda é uma malformação genética. Isso já tem uma comprovação. Essa comprovação ela foi detectada através de um gene mutador, que é o crescimento de fibroblastos, que é o FGFR3, e ele leva a uma alteração do crescimento. Então, hoje, já é possível a definição de uma acondroplasia comprovada de forma laboratorial através do estudo genético. Isso é uma novidade que aconteceu nos últimos 8 anos e vem trazendo, a partir daí, um incentivo muito grande de como tentar corrigir essa falha que a natureza trouxe. A causa dessa mutação não é conhecida, não se sabe o que provoca. Isso gera uma grande dúvida na família. A família sempre pergunta assim, quem que é o culpado? Por que está acontecendo isso com meu filho? E não existe culpado, isso é uma fatalidade, ainda não existe nenhuma comprovação da causa dessa mutação, mas hoje a gente já tem essa comprovação, e através dessa comprovação já existe a possibilidade de uma nova forma de tratamento, que é o tratamento medicamentoso para as crianças com acondroplasia. Passa o próximo. Bom, então aqui mostrando uma diferenciação do que seria a mutação estrutural desse receptor, que é o receptor FGFR3. Então, esse é o fator em que a genética já determina que a criança tem ou não acondroplasia. É uma questão muito específica que eu não vou aprofundar muito não. Pode passar o próximo. E daí, com aquela situação de prejuízo ao crescimento, existe uma inibição no acondroplásico de uma área da cartilagem de crescimento, que é a área proliferativa. Proliferativa é aquela que realmente faz com que haja um grande crescimento. A cartilagem de crescimento ela tem 5 níveis, 5 andares. Tem o basal, depois vem a fase de calcificação, depois vem o de crescimento, mas o que determina o crescimento de tudo é a proliferativa, é ela que vai proliferar a estatura. E basicamente é o que acontece de prejuízo na questão do acondroplásico. Pode passar. E as características são várias. A criança nasce com alterações, como eu disse, no esqueleto apendicular, tanto nas mãos, nos pés, pode passar. Essas limitações, não só do ponto de vista estético, mas às vezes funcionais, existem alterações no nível da coluna vertebral que podem levar a consequências tardias bastante acentuadas, como consequências motoras, de sensibilidade, limitação de movimento, pode passar. Existem as características faciais, que existe uma desproporção entre o tamanho do nariz, o alargamento da face, que são muito típicas, não só na acondroplasia, mas também em outras semelhantes, como a pseudoacondroplasia, que é uma situação parecida, só que não existe a mesma causa e também não existe a comprovação genética. Então, são situações que se parecem, são semelhantes, porém de causa desconhecida e tratamento também bastante diferente. Pode passar o próximo? E o acondroplásico típico tem essas características. Quer dizer, é uma situação que ele vem com deformidades nos membros inferiores, ele vem com limitações de movimento, ele tem a questão da baixa estatura, ele tem situações que vão, com isso aí, ter repercussões na sua casa, na sua família, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, e realmente nós estamos num momento em que é muito importante a gente abrir o horizonte para ver que a linha de cuidados ela tem que sair da cama da pessoa até o mais alto nível social, porque todos nós temos os direitos iguais. Pode passar o próximo. Ali tem algumas questões que na radiografia ajuda a gente a fazer o diagnóstico, né? Que são alterações das radiografias, principalmente da bacia. Pode passar o próximo. Bacia, gente, é a região aqui que une a parte da coluna com os membros inferiores. Na região da coluna, a gente também tem alterações na formação óssea, nas curvas da coluna, que também são mais acentuadas na criança acondroplásica. Pode passar o próximo. As alterações, elas se estendem também à questão dos ossos longos, então, o que a gente chama de geno varo, popularmente conhecido como perna cambota.
Normalmente essas crianças têm deformidade em que existe uma angulação, e isso, do ponto de vista tardio, vai trazer repercussões de função, vai trazer uma degeneração da articulação que todo mundo conhece pelo nome de artrose. Então, todas essas alterações, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque o princípio da ortopedia, no caso, que é a minha área de atuação na medicina, ele se baseia no próprio nome da ortopedia. Orto é alinhar, pedia criança. Então, o objetivo de um tratamento ortopédico é de se fazer um alinhamento dos ossos da criança para que ela tenha um futuro com menor comprometimento de artrose e outras situações. Pode passar o próximo. Então, a característica hoje, que é sempre lembrada com relação ao acondroplásico, é com relação à sua estatura. E essa estatura vem trazer uma desproporção, e essa desproporção não é só uma desproporção física. Por quê? Porque o indivíduo que tem uma aparência que não é a mais comum, ele também tem uma avaliação no seu dia a dia, uma acessibilidade nas suas atividades que interfere demais no lado psicológico, que não pode ser esquecido de forma nenhuma. Pode passar o próximo. E aí vem aquela questão, né? Ah, é porque é bonito, é porque é feio. E isso aí a gente não pode considerar, até porque os padrões de beleza, eles mudam de acordo com a época, de acordo com a cultura, de acordo com o continente, de acordo com a religião. Então, esse padrão, ele não pode ser levado nunca na avaliação de um paciente acondroplásico ou que tenha outra qualquer doença com a sua estética fora da normalidade ou diferente da maioria. Passa o próximo. Então, a avaliação médica de um paciente com acondroplasia, ela é uma avaliação que tem o ponto de vista físico, que normalmente é a primeira demanda que nos acontece, mas ela tem que ter uma avaliação psíquica, ela tem que ter uma avaliação social, ela tem que ter uma avaliação familiar e ela tem que ter uma avaliação radiológica. E é muito importante, na nossa atuação, uma avaliação mais completa possível, porque às vezes a gente propõe tratamentos em que a gente considera extremamente favoráveis, mas aquele paciente que foi tratado não tem como resultado aquele que ele esperava. Às vezes, eu sempre brinco de uma forma meio grotesca, é que a gente tenta corrigir algumas deficiências que a genética nos traz, mas às vezes um defeitinho sempre fica. E esse defeitinho pode ser um defeitinho estético, como por exemplo a Maria Eduarda falou, a minha cicatriz não está bonita. Mesmo que a gente considere do ponto de vista ortopédico um resultado excelente, né? Mas isso tudo não é o mais importante. Não adianta eu pegar nenhuma imagem de paciente em que a gente faz um tratamento, mostrar uma radiografia, mostrar uma função, se a satisfação da pessoa não está completa. E nós, médicos, ainda estamos numa curva de aprendizado. A gente ainda não sabe uma abordagem mais completa em cima disso. Eu acredito que esses mais jovens que estão aqui, que vão continuar nessa linha, vão trazer muito mais conforto e muito mais alegria para os pacientes do que hoje na nossa limitação. Passa o próximo. Bom, então, existe a questão da nossa casuística de tratamento lá no Hospital da Baleia. Isso aí foi um levantamento que foi feito de 94 até 2020. O primeiro paciente que nós tratamos foi lá, terminou o tratamento em 95, mas começou em 94. E nós já tivemos a oportunidade de tratar lá no Hospital da Baleia 32 pacientes. Passa o próximo. A estatura mínima era de 1,18 m, a estatura máxima chegou a 1,61 m, pode passar o próximo. E a idade variou de 8 anos até 32 anos. O predomínio foi do sexo masculino, passa o próximo. E o que a gente propõe como tratamento ortopédico para se corrigir as deformidades e ganhar comprimento? Existem métodos que são mais clássicos, mas na literatura mundial, a forma de se tratar o ganho de estatura associado à correção do eixo dos alinhamentos é através dos fixadores externos. Passa o próximo. Então, o que a gente usa basicamente é um fixador circular. Por quê? Porque ele é o fixador com mais recursos para tratar lesões mais complexas. A gente tem na Baleia lá uma casuística absurda na aplicação de fixadores circulares, porque
nós recebemos como centro de referência várias patologias em que o recurso mais efetivo e mais resultados são os fixadores. Então, aqui só detalhes técnicos pode passar. Então, a gente usa fixador externo. O princípio do crescimento ósseo é um princípio bastante simples. Você tem que pôr um fixador estável, bem montado. Pode passar o próximo. Esse fixador, ele tem uma série de peças que são peças de sustentação do osso e peças também que determinam a velocidade de crescimento desse osso. Em média, um osso alongado de um acondroplásico, ele cresce em média 1,5 milímetro por dia. Então, em 10 dias, ele cresce 1,5 centímetros, e assim proporcionalmente. E é feito um sistema mecânico de alongamento através das barras, e a gente vai controlando a questão do alongamento ósseo com radiografias, a gente vai controlando a qualidade desse osso através de exames de imagem, a gente vai controlando o quanto alongar, não só pela radiografia, mas pela sensibilidade do paciente com relação ao quanto que ele suporta em virtude de dor, em virtude de movimento, em virtude de função, em virtude de sensibilidade. Então, é um controle que é clínico e radiológico para que a gente faça um acompanhamento seriado. Normalmente, a gente acompanha esses pacientes na fase de alongamento, semanalmente, depois quinzenalmente, e depois que se termina essa fase de crescimento ósseo, até que o osso amadureça, aí a gente faz um acompanhamento a cada 1 mês e meio, 2 meses com radiografias, até que tenha condições, pode passar o próximo, de haver uma comprovação de uma transformação de novos vasos sanguíneos numa estrutura óssea. A gente tem um cuidado danado na preservação, na questão técnica da parte óssea, porque o que vai dar condição de uma regeneração óssea boa é a estabilidade do aparelho e a capacidade do organismo de regenerar vasos sanguíneos e, a partir daí, fazer uma neoformação óssea. Pode passar o próximo. Existem várias técnicas para se fazer essa preservação. Pode passar o próximo. Essa preservação é uma questão basicamente de técnica científica. Pode passar o próximo. E, normalmente, a gente faz, depois da colocação do aparelho e da osteotomia, que é quebrar o osso, a gente começa o alongamento com 7 dias. Isso aí pode passar o próximo. O ritmo, como eu disse, médio para o acondroplásico é de 0,75 milímetros por dia em 2 focos. Isso vai gerar mais ou menos 1,5 milímetro a cada dia. Próximo. Isso é o médio, mas nem sempre é o que a gente consegue, porque, como eu disse, nessa arte da medicina, a gente não tem que colocar o paciente naquele linha de segmento. A gente tem que aproveitar a linha de segmento e respeitar a individualidade de cada paciente. Então, o princípio básico de um alongamento ósseo é aquilo ali: um mínimo trauma cirúrgico, uma fixação estável, um alongamento ritmado e, sem a menor dúvida, preservar muito mais a função do indivíduo do que o tamanho. Passa o próximo. A equipe é uma equipe interdisciplinar. Como eu disse, a avaliação do acondroplásico não é uma avaliação puramente ortopédica, nem puramente médica. Os grupos mais envolvidos na parte de regeneração do osso e função são a ortopedia e a fisioterapia, e o envolvimento da família, dos amigos, da sociedade é essencial. A gente hoje tem um grau de seleção que, quando a gente não avalia um apoio familiar e uma questão social adequada, a gente prefere não tratar o paciente, que os problemas provavelmente vão ser maiores que os benefícios. Pode passar o próximo. Bom, tem problemas, como qualquer técnica cirúrgica, problemas mecânicos, problemas de regeneração óssea, problemas relacionados à adaptação da criança ou do paciente adulto a esse tipo de tratamento. Realmente é um tratamento em que o grau de dor, ele acontece numa dor inicial de grau acentuado, depois vai abaixando, e quando termina a fase de alongamento, ele vai melhorando a cada dia, até que seja feita a condição da retirada do aparelho. Pode passar o próximo. E sempre lembrando que, após a retirada do aparelho, pode acontecer também problemas. Tem crianças que a gente faz um alongamento numa proporção em que, quando a gente tira o aparelho que está sustentando aquele osso, a gente tem uma imagem na radiografia que mostra, não, o osso está boa qualidade radiológica,
mas a medicina ainda não tem nenhum exame que fala que a resistência do osso está tão boa quanto a radiografia. Então, tem pacientes, um percentual de 4 a 5%, que tem deformação óssea, tem fratura, e você precisa de fazer a correção disso de uma certa forma. Pode passar o próximo. Então, aqui mostrando uma questão do aparelho, só vou passar mais rápido, que são detalhes cirúrgicos, pode passar. Essa aí é feita o corte do osso da fíbula, próximo. Depois é feita a colocação do aparelho com fios e pinos, próximo. Depois é feita uma estabilização bastante adequada, próximo. Depois é feita a osteotomia, pode passar o próximo. E a partir daí se começa o alongamento. Próximo. Então, aqui um exemplo de uma paciente, que essa era uma pseudoacondroplasia, que até então a gente não sabia diferenciar, porque não existia teste genético para tal. Ela tinha 1,32 m de altura, com deformidades, a gente vê que ela tinha as pernas arqueadas, né, uma deformidade em varo, que é o termo médico, e popularmente chamada de perna cambota. Passo próximo. E essa paciente foi tratada na época num sistema que foi o primeiro sistema, que depois vocês vão ver que foi evoluindo, em que a gente fazia alongamento de um membro de uma vez, passo próximo, e depois fazia correção do outro membro, passo próximo, e essa paciente chegou a um ganho de 1,50 m com uma boa função. Então, ela se transformou numa pessoa deficiente, que é menos de 1,50 m, a legislação brasileira fala isso muito bem, abaixo de 1,50 m é considerado um deficiente. De 1,50 m a 1,65 m é baixa estatura, e depois vem as várias classificações. Passo o próximo. Aqui, pode passar, um outro paciente que veio na situação de uma acondroplasia clássica. Nesse sistema, já é o sistema mais atual, que a gente faz a correção das deformidades e o alongamento nas duas pernas ao mesmo tempo. Próximo. Aí depois passa para o alongamento do fêmur, que é uma segunda etapa. Próximo. E muitas vezes até o alongamento do húmero, porque muitas vezes esse indivíduo ele tem o tronco de um tamanho normal, os braços menores, e eles têm dificuldade de higiene, têm dificuldade de vida própria. Então, é uma técnica que a gente faz de alongamento do húmero para proporcionar melhor qualidade de vida para esse indivíduo. Próximo. Aqui mostrando, nesse muito caso, a gente vê a relação com a linha do sutiã, e a gente vê que teve um alongamento bastante adequado. Normalmente a gente alonga de 5 a 6 centímetros no húmero, que dá uma boa função e uma boa qualidade de vida. Próximo. Aqui, essa paciente que foi mostrada, então nós fizemos 2 alongamentos de perna, depois os 2 alongamentos de fêmur, e ela ganhou aproximadamente 45 centímetros, saindo de uma paciente de baixa estatura, de uma paciente, no caso, de 112 centímetros para 157, num tratamento bastante favorável, com uma boa função. Próximo. Bom, está aí o Hospital da Baleia. O Hospital da Baleia ele foi fundado em 1947. A gente vê que o Hospital da Baleia mudou tudo na vida. Vocês veem a foto da esquerda, que não existia nenhuma mata em volta, e hoje o Hospital da Baleia é a maior floresta de Belo Horizonte. Ele foi criado para o tratamento da tuberculose, e naquela época a tuberculose, o tratamento era baseado no ar puro. Então, é uma região que a gente fala de pé de serra, em que tem uma mata maravilhosa, e estão todos convidados para conhecer o Hospital da Baleia, que eu não tenho a menor dúvida que traz para toda a sociedade bastante benefício aí, do ponto de vista de assistência médica, no ponto de vista de formação de novos profissionais. Passo o próximo. Então, aqui uma outra paciente, da mesma maneira, o genovário, né, as pernas cambotas. Ali, nessa idade, ela estava com 86 centímetros de estatura. Passa o próximo. Ela foi feita a correção de ambas as pernas. Passa o próximo. Vocês veem que são pacientes já que tem muito tempo. Isso aí foi o tratamento em 99. Então, inicialmente, ela ganhou 13 centímetros de comprimento nas pernas. Próximo. E depois nós fizemos um alongamento de fêmur, ela ganhou mais 8 centímetros, um total aí de 21 centímetros. Próximo. E mostrando ali o resultado funcional. Próximo. E mostrando aí a relação estética dessa paciente. Próximo. Pode passar outro. Mais um caso de uma correção de deformidade. A gente vê aqui que tem a angulação, né? O genovaro, bem típico. Aqui
já com os membros alinhados e corrigidos. A gente vê um paralelismo adequado da articulação do joelho com o tornozelo, um membro de boa qualidade óssea. Próximo. Aqui mostrando que esses pacientes, eles são estimulados a ter uma função bastante precoce. Depois que a gente faz a retirada do aparelho, a gente faz a proteção desse osso regenerado para diminuir aquele risco pequeno de fraturas e angulações, usando tutores que são confeccionados para cada paciente especificamente. Próximo. E aqui mostrando situações, pode passar, em que o paciente é estimulado, volto só para mim mais um detalhe, é estimulado a função da marcha, mesmo durante o ritmo de alongamento. Pode passar o próximo. Próximo. Aqui mostrando mais uma questão relativa aos números, principalmente para a melhora da qualidade de vida, autonomia da pessoa, principalmente com relação à higiene. Próximo. Ali mostrando durante o alongamento o que é feito, a crescimento ósseo proporcional. Mais um, pode passar. E ali mostrando o resultado funcional e o resultado estético. Próximo. Pode passar o próximo. Aqui mais uma paciente com uma deformidade em varo, foi feito um alongamento de 8 centímetros a nível de perna e mais 12 centímetros a nível de coxa. Próximo. Mostrando que ficam realmente as cicatrizes. A Maria Eduarda não tem nenhuma culpa de não estar satisfeita, porque realmente, principalmente as mulheres da idade que ela está, valorizam isso, e é muito importante valorizar, porque se a gente não valorizar, eu sempre falo com todo mundo o seguinte, do ponto de vista de matéria é aquilo que a gente palpa, que a gente pega. A matéria mais nobre que existe é o corpo da gente, não tem outra mais nobre. E valorizar o corpo da gente é uma necessidade para a preservação, para uma boa relação pessoal, para uma boa relação social. Então, essa valorização que existe, ela muda de idade para idade. Existe, quando a gente é criança, uma preocupação com o que os outros acham, depois existe, quando a gente é adolescente, uma preocupação com o que o nosso pretendido ou nossa pretendida vai achar, se eu vou estar bonito, se eu não vou estar bonito. Depois, quando a gente busca, numa idade mais madura, uma harmonia corporal. Depois a gente chega numa idade igual a minha, que a gente quer preservar o que tem e agradecer a Deus que está com saúde. Mas é uma sequência mais ou menos natural da vida da gente. Mas ficam cicatrizes mesmo, e como a Maria Eduarda falou, cicatriz faz parte da vida. Muito bem, próximo. E aí mostrando o que foi conseguido naquela paciente. Mostra o próximo. Aqui mostrando que já nos primeiros dias, o paciente é estimulado a andar, e eu sou muito chato e sou muito metido mesmo, porque se eu não for chato e metido, ninguém me obedece, e se não me obedece, o resultado não fica bom, né, Maria Eduarda? Pode passar o próximo. O próximo. Bom, existem já na literatura médica outras formas de se conseguir alongamento ósseo. Hoje, mais moderno, a nível de fixador externo, são esses chamados fixadores hexapodais, que são ainda aplicados em pacientes acondroplásicos, e o futuro de alongamentos em acondroplásicos provavelmente vão ser essas hastes de crescimento que ainda não são aplicadas em acondroplásico. Por quê? Porque ela tem um tamanho mínimo do osso para aplicar. Elas são aplicadas em pessoas consideradas de baixa estatura, elas têm um limite máximo de crescimento de 5 centímetros, e é muito usado hoje para o chamado alongamento estético. O que é o alongamento estético? É um indivíduo de baixa estatura que quer ganhar alguns centímetros. Isso é muito frequente nos países da Europa, na América do Norte. Eu trabalhei agora 4 anos e meio nos Estados Unidos, e eu fiz muita cirurgia dessa lá, do ponto de vista estético, coisa que surpreendeu, porque é uma valorização do indivíduo. Aí você vai perguntar assim, mas por que o indivíduo que tem 1,70 m quer ficar com 1,80 m? Por uma satisfação pessoal. É uma questão puramente estética. É a mesma coisa de eu chegar para um cirurgião plástico e falar assim, ó, o meu nariz está grande, eu quero que ele fique menor. É uma questão estética. Então, a gente tem que valorizar, mas com 2 princípios. De valorizar com uma qualidade científica para tentar melhorar a qualidade de vida. Mas isso é uma coisa que a gente tem que respeitar e procurar, dentro da arte da medicina, fazer o que seja menos sofrido e com melhores resultados. Passa o próximo. Bom, então, voltando a uma situação de uma avaliação mais global do acondroplásico, né, ele tem alterações em todos os setores. Ele tem alterações faciais que levam
a comprometimento de nariz, garganta, ele tem questões relacionadas à apneia do sono, que isso vai interferir na questão cardiorrespiratória, ele tem as alterações dos membros, ele tem alterações das colunas, ele tem alteração do sistema nervoso. Próximo. Próximo, por favor. E isso aí é uma comprovação estatística. Na sociedade, nossa, eu fico andando por Belo Horizonte e eu fico impressionado. Na área mais central dos bairros de classe média alta, existe acessibilidade para cadeira de roda em quase 100% do meio-fios. Se a gente sai dessas áreas mais privilegiadas, você não tem nada de acessibilidade. Você não tem nenhum. Então, a baixa estatura, ela prejudica a funcionalidade, sim. Isso é 100% comprovado. Próximo. Existe, em virtude disso, um atraso no desenvolvimento motor. Se o indivíduo não tem condição de subir um degrau adequadamente, se ele não tem um suporte de corrimão, se ele não tem acesso à sua pia para lavar o rosto, se ele não tem acesso a acender uma lâmpada, quer dizer, isso tudo leva a um desenvolvimento mais lento das habilidades motoras e, consequentemente, outros. Pode passar o próximo. Em torno de 70% dos pacientes acondroplásicos acima de 50 anos têm muita dor lombar. Por quê? Porque tem as alterações anatômicas e essas alterações anatômicas levam a uma artrose, a um desgaste da coluna mais acentuado. Com isso, 70% tem esse problema de dor crônica nas costas. Próximo. E não só nas costas, mas em virtude das deformidades, também nos membros inferiores. A artrose mais comum que tem, o desgaste mais comum de articulação que tem, é no acondroplásico a nível de joelho, por causa do genovaro. Próximo. Em média, 10% ou 10 vezes maior o número de mortes por doenças cardíacas. Qual é a causa principal de morte desses pacientes? Ou uma alteração neurológica na base do pescoço aqui, em que é chamado de forame magno, ele é estreitado. Então, ele é um osso estreitado em que o sistema nervoso vai crescendo lá dentro e não tem espaço para crescer. Então, isso leva à morte precoce. E nos indivíduos mais velhos, principalmente consequência da apneia do sono e as suas alterações cardiorrespiratórias. Próximo. 6 vezes o aumento de risco de morte súbita em bebê, justamente pela questão do forame magno estreitado. Próximo. 2 vezes a taxa de mortalidade geral comparada com indivíduos de estatura normal, sem essas alterações anatômicas. Próximo. E uma redução de expectativa de vida geral dos pacientes não tratados, que é em torno de 10 anos a menos. Então, a busca do tratamento, ela tem que ser uma busca progressiva. Próximo. E aí vem as alterações, de acordo com a faixa etária. Então, a criança tem a apneia do sono, ela tem hipotonia, ela tem a questão do forame magno, ela tem infecções de vias aéreas e tem o risco de morte súbita entre o primeiro ano de vida, desde o nascimento até o primeiro ano de vida. Próximo. Depois, entre o primeiro ano de vida e a fase de pré-adolescência, vem alterações de fala, vem alterações dentárias, vem a questão auditiva, vem a questão das alterações da coluna, vem as deformidades. Próximo. Depois, na fase de adolescência, aí começa a vir a questão de sentimento de dor em virtude de deformidade, a da questão psicossocial. Existe um aumento muito grande de obesidade, porque uma das fugas de qualquer pessoa que tem um descontrole social, afetivo, psicológico, um dos grandes benefícios que ele tem é de comer mais, e comendo mais ele engorda naturalmente. Próximo. E depois da fase adulta, aí vem problemas relacionados à questão cardiorrespiratória, por causa da apneia do sono, os problemas da coluna, e muitos levam a grau de limitação, como a dependência de cadeira de roda, redução da qualidade de vida e uma expectativa de vida também reduzida, não só pelo problema físico, mas pelo problema psicossocial. Próximo. E a gente vê aqui que o mundo, né, tem já várias fontes de estudo, existem várias instituições. Quero dar o parabéns aí pelo Atópicos Brasil, por essa iniciativa, que eu acredito que através desse fórum, desse momento, a gente pode conseguir despertar, não só por quem está aqui, mas também por quem está nos assistindo ali, uma grande motivação para buscar aí uma melhoria de qualidade de vida para esse grupo também de pessoas que merecem toda a consideração. Próximo. E
Como eu disse, a questão não é só... Ela é física, próximo. Ela é psicossocial, próximo. Ela tem o lado econômico, próximo. O lado ambiental, em que não existe uma adaptação adequada. E, para que isso aconteça no meio médico, o melhor é uma equipe interdisciplinar. O que é uma equipe multidisciplinar? Uma multidisciplinar é que tem múltiplos médicos. A interdisciplinar é diferente. São múltiplos médicos que estão integrados no tratamento de uma pessoa que precisa de várias abordagens. Próximo. E hoje já existe duas formas de tratamento do acondroplásico. Existe a forma do estímulo de crescimento enquanto a criança está na fase de desenvolvimento, que é o tratamento medicamentoso. É uma droga que foi lançada no Brasil o ano passado, que vem sendo usado desde que se tem o diagnóstico. Essa utilização desse medicamento ela é respaldada pelo Ministério da Saúde, desde que tenha comprovação, e hoje a medicação já está sendo indicada a partir dos 6 meses de vida, pode passar o próximo, que são medicamentos que estimulam o crescimento dessas crianças. E a outra forma, para o indivíduo adulto, e às vezes até mesmo para complementar esse tratamento medicamentoso, vem as formas cirúrgicas, como eu já mostrei alguns casos aqui. Próximo. Bom, a ideia de trazer um pouquinho dessa visão um pouco ampla, no sentido de realmente mostrar que existem possibilidades de diagnóstico, existem possibilidades de tratamento que não seja o cirúrgico, existe a conjugação do tratamento medicamentoso e o tratamento cirúrgico, mas sempre lembrando que o contexto da avaliação de um paciente acondroplásico ele está muito além da parte médica. E, mais uma vez, eu quero agradecer, quero parabenizar a Tópicos do Brasil, quero agradecer a presença aí dessa plateia extremamente eclética, mas extremamente bonita. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e me colocar à disposição para qualquer dúvida e qualquer situação a mais. Obrigado.